Vamos nessa agora para o passo a passo para você analisar a gasometria. Agora eu vou pegar na sua mão e dizer exatamente o que é que você precisa olhar, ponto por ponto, para que você não deixe passar nada na gasometria. Sempre que você olhar a gasometria, se você olhar dessa forma que eu vou te mostrar agora, não tem erro. Vamos nessa. Primeiro de tudo, o que é que você precisa fazer? Exame clínico. Então, você precisa ter feito uma anamnese e um exame físico desse paciente. Por quê? Você precisa ter uma suspeita clínica para poder coletar uma gasometria. Não adianta coletar uma gasometria em todo paciente taquipneico, não adianta coletar uma gasometria em todo paciente que você acha que está desidratado, não adianta coletar uma gasometria em todo paciente que você acha que está com hiperglicemia ou que tenha um HGT maior do que 250. Não adianta. A gasometria não é um exame de triagem, é um exame complementar que vai te dar informações a partir do que você está pensando. Então, você precisa ter uma suspeita clínica. Você vai coletar uma gasometria porque você está pensando que o paciente está hipoxêmico. Você vai coletar uma gasometria porque você está achando que o paciente ele pode estar fazendo hipercapnia. Você vai coletar uma gasometria porque você acha que o paciente está em acidose e aí você quer compensar essa acidose. Ou porque você acha que o paciente pode estar em cetoacidose diabética depois da anamnese e do exame físico. Então você avaliou o paciente, você conversou, você entendeu a história. Ou mesmo se o paciente chegou, foi trazido e você não tem muita história, mas você examinou o paciente, você monitorizou o paciente, você viu lá a parte do C2, P2, SPHT, você viu a parte ali red flags, o que é que chama atenção, e você pensou, poxa, pode ser que esteja acontecendo isso aí. Uma gasometria aqui vai me ajudar. E aí você vai lá e coleta a gasometria. Então não adianta você fazer uma gasometria às cegas, beleza? Alguns exemplos que eu vou trazer aqui no curso, eles não vão ter a história clínica, porque vai ser muito mais relevante a matemática aqui para você treinar esse passo a passo. Mas na vida real, você precisa aplicar esses conhecimentos aí, né? Os dados que você vai extrair da gasometria, você precisa aplicar ao paciente, beleza? Até porque nem sempre o gasímetro vai estar calibrado. Então pode ser que tenha uma alteração ali, ou coisa totalmente nada a ver, totalmente incompatível com o quadro clínico do paciente. Você vai dizer, poxa, essa gasometria está errada. Então não vou confiar muito nela não. Será que está descalibrado? E você vai atrás, enfim. Você precisa primeiro focar no exame clínico, anamnese e exame físico. Segundo passo, você vai olhar o pH. Ah, mas não é gasometria além do pH? Mas você precisa olhar o pH, você precisa ver se está normal ou não. E aí é a primeira coisa que você vai olhar. Se tiver normal, você ainda vai fazer todo o resto, beleza? Por isso que é além do pH. Se tiver alterado, já dá uma luz para você. Está em acidemia ou alcalemia e opa, é o que aí que está acontecendo, né? E aí você vai olhar bicarbonato e você vai olhar PCO2. Se o pH está baixo e o bicarbonato está consumido, então, muito provavelmente, se trata de uma acidose metabólica. Você viu o pH baixo, mas o bicarbonato não está tão baixo. Ou então ele está alto. Oxe, o que é isso aí? Aí você vai olhar o PCO2. O PCO2 está lá em cima. PCO2 pipocado. Então o paciente tem uma acidose respiratória. Beleza? Então é dessa forma que você vai olhar. Você vai olhar pH e bicarbonato e CO2. Ah, o pH está normal. Poxa, o pH está normal, mas o bicarbonato está consumido. Então, muito provavelmente você tem uma acidose metabólica. Se tiver qualquer alteração no valor normal de bicarbonato e de PCO2, mesmo com pH normal, você está diante de algum distúrbio. Por quê? Porque o bicarbonato está consumido ou o bicarbonato está aumentado e ele pode estar compensado pela resposta compensatória respiratória, no caso de um distúrbio metabólico compensado respiratório. E aí o pH vai estar normal. Por isso que é sempre importante você ver o pH, depois que você olhar o pH, você vai olhar bicarbonato e PCO2 para ver se está fora da faixa. Então, se estiver fora da faixa, você vai saber que existe algum distúrbio. E aí você vai precisar entender melhor esse distúrbio. Beleza? Então, viu o pH, depois viu o bicarbonato e PCO2. O que está acontecendo? Será que tem alguma alteração? Está tudo dentro da normalidade. Poxa, será que eu prossigo aqui ou não? Gás normal? Não. Tenha calma. Tem mais coisa para você olhar. Você vai olhar agora o anion gap. Sempre vai calcular o anion gap nos pacientes. 100% das gasometrias você precisa calcular o anion gap dos pacientes. Por quê? Porque o anion gap vai mostrar para você substâncias que estão atuando como ácido. Então, são ânions não medidos. São ácidos que não são medidos na gasometria. Então, você não consegue calcular efetivamente isso aí sem você ter visto o anion gap, certo? Então, você vai olhar o pH,
você vai olhar bicarbonato PCO2 e depois você vai calcular o anion gap em 100% das gasometrias. Por quê? Se tiver com o anion gap aumentado, esse paciente está definitivamente em acidose. Ele pode estar com pH normal, ele pode estar com bicarbonato normal, ele pode estar com PCO2 normal. Se o anion gap está aumentado, ele está em acidose e tem alguma coisa acontecendo para aquilo ali estar presente no organismo dele. Então você precisa investigar por que está acontecendo essa acidose. Ainda é uma acidose sem acidemia, ainda é um paciente que tem um distúrbio sem ter uma bronca grande para ele, mas você precisa procurar para compensar isso aí. E aí você vai calcular agora, né, o distúrbio está compensado ou não. Se o paciente tem uma alteração do pH ou não, ou então uma alteração do bicarbonato, do PCO2, você vai ver se há compensação desse distúrbio, né? Fazer as formulazinhas, né? 1,5 vezes bicarbonato mais 8 mais ou menos 2, né? Relação de 10 para 1, relação de 10 para 4, vai depender do qual é o distúrbio, né? Se é respiratório, se é metabólico, se é acidose, se é alcalose, o que é que vai ser. E aí você vai fazer as contas e vai ver se o distúrbio está compensado ou não, certo? E depois você vai fazer o delta-delta se for necessário. E aí, calma, que eu vou mostrar para você o que é o delta-delta, como é que faz o delta-delta. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, ou se você ouviu falar sobre isso e nunca entendeu direito, você agora vai entender. Mas, calma, que eu vou explicar mais na frente. Aqui a gente está vendo o passo a passo. Vou mostrar para você ainda sobre cada distúrbio desse, mas é isso que você vai fazer. O exame clínico, olhar o pH, bicarbonato PCO2, anion gap, avaliar se tem compensação. Se for necessário, fazer o delta-delta e depois você vai chegar no diagnóstico e conduta. Nesse esquema, se você observar bem, tem uma setinha mostrando ali de exame clínico direto para diagnóstico e conduta. Mas por quê? Porque a gasometria você vai olhar tudo isso aqui, mas a partir do exame clínico você já tem uma suspeita clínica, né? Você já pode pensar, poxa, o que é que pode estar acontecendo? Você está vendo o paciente ali, você acha que está séptico, aí você começou a expansão volêmica, então você já começou a pensar em alguma coisa, já começou a definir algumas condutas mais rápidas e a gasometria vai lhe dar mais dados para você ter mais informação e definir melhor o que é que você vai fazer depois. Então, lembrar que a gasometria não impede de você tomar suas primeiras decisões, mas ajuda você demais a você confirmar o que você estava pensando e às vezes até mudar qual era o seu raciocínio e você definir algumas coisas baseado nos achados da gasometria. Beleza? Então, isso aí é o passo a passo. Se você aplicar isso aí sempre, não tem erro. Você vai conseguir ver todos os distúrbios, você vai conseguir analisar tudo que está acontecendo. Você não vai deixar passar nenhum distúrbio metabólico, nenhum distúrbio respiratório que está acontecendo no paciente e o paciente vai se dar mal, vai ter algum prejuízo por causa disso. Então, aplique isso aí que vai dar bom. O paciente vai ter o melhor suporte, né, a depender dos achados da gasometria, né? Se a gasometria dele lhe ajudar ou não. Lembrar que às vezes o paciente tem uma condição clínica e a gasometria não ajuda muita coisa, não muda muita coisa. Mas se for alguma alteração, você vai conseguir pegar aí. Então, agora que a gente passou pelo passo a passo, né, da próxima vez que você pegar a gasometria, que você avaliar e você achar tudo que tem ali, você conseguir compensar o paciente, me manda uma DM lá no meu perfil do Instagram. Vou botar aqui para você, ó, se você não me segue ainda, dá uma olhadinha ali, entra lá no meu Instagram e manda uma DM para mim, ó, manda a foto da gasometria. Poxa, consegui ver tudo aqui, ó, consegui ver tudo aqui, massa e tal, consegui compensar o paciente. Fico bastante feliz que você está conseguindo compensar os pacientes, você está melhorando. Então manda para mim lá e até se tiver alguma dúvida, né, se quiser perguntar, ó, é isso mesmo, tá certo, tá errado, pode mandar mensagem que a gente responde. Se quiser tirar uma foto também, botar nos seus stories, me marcar, vai aparecer nas minhas mensagens também e eu vou achar massa do mesmo jeito. Nas próximas aulas a gente vai entrar no detalhe sobre cada distúrbio, né? Distúrbio metabólico, distúrbio respiratório. Então, preste bastante atenção que agora você vai começar a aplicar os conhecimentos, né, nessa sequência aí que você aprendeu agora, nesse passo a passo. Vamos nessa.